Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais este encontro, para mais esta vivência, para mais esta profilaxia do amor no decorrer desses 30 dias que virão pela nossa frente. Essa é a nossa proposta, né? Desde o início, desde o começo. Mais uma noite aqui reunidos nesta data de 8 de abril de 2020. Convoco a todos vocês para mais esta oportunidade de reflexão, para mais esta oportunidade de profilaxia espiritual e para mais este momento de vibrações para o nosso planeta e para a nossa conjuntura interior. Bom, a noite de hoje, o tema escolhido, conhecer-se a si mesmo, não é verdade? Por quê? Conhecer a si mesmo, não é, Alex? Interessante. Nós estamos em pleno 2020. A Terra já se estabeleceu os seus 4,5 milhões de existência. E eu acredito que nós, passados inúmeras oportunidades de aprendizados, não só aqui nessa esfera sideral chamada Terra, como em muitos outros lugares, outras moradas por qual nós passamos, nós ainda estamos na constante busca de entender e compreender aquilo que nós realmente somos em suma realidade no nosso processo de desenvolvimento. Ora, me chamo Alex, ora, estou nesta realidade, neste processo de desenvolvimento e de evolução, inserido nesse planeta azul, vivendo e habitando o estado de São Paulo, no município de São Vicente. Mas, compreendendo-se de que eu não sou apenas isto, que com certeza eu sou muito mais do que isso. É muito interessante, voltando no tempo, 400 e poucos anos antes da vinda do Cristo na Terra, antes de nós bebermos do conhecimento, das palavras, do amor, da fonte do amor, passou-se por aqui pela Terra também um grande sábio, dentro daquilo que nós denominamos como filosofia, que falava uma palavra muito importante, que é a base da sabedoria, que é a base do conhecimento, que é conheça-te a ti mesmo. Embora esta palavra ela sempre tenha sido atribuída à figura de Sócrates, a figura do filósofo Sócrates, na realidade, em suma, esta palavra ela era uma inscrição que ela havia na entrada do oráculo de Delfos. Então a gente sabe, quando nós nos colocamos para estudar um pouco sobre a história da Grécia Antiga, o oráculo de Delfos era um lugar onde viviam-se algumas sacerdotisas que dedicada à divindade de Apolo, que na mitologia grega era o deus da luz, o deus do sol e o deus da profecia. Então as pessoas iam até o templo de Apolo, e esses oráculos, elas ali estavam à disposição da comunidade grega para que o homem sanasse as suas dúvidas, para que o homem ele adquirisse o conhecimento do passado, para que o homem compreendesse o seu presente e que o homem também tivesse a oportunidade de estar aberto a entender o seu próprio futuro. Então o povo, a polis, naquela época, eles iam a este templo para que ele pudesse sempre poder ter respostas das suas dúvidas internas. Nenhum rei convocava a sua assembleia, nenhum monarca estabelecia um comando de guerra, nenhum povo da sociedade dava um passo adiante sem antes consultar os oráculos, porque para eles necessitavam das respostas dos deuses, necessitavam das informações deste templo de Delfos, para que eles pudessem dar um passo sempre para frente no seguimento das suas rotinas. Por quê? Porque o homem sempre teve dificuldade de acreditar em si mesmo, de tomar decisões próprias, e o homem sempre legou a terceiros, ou seja, num processo de terceirização, a responsabilidade que lhe compete.
Então o medo, a falta de entendimento do que ele é, a falta de compreensão das suas próprias potencialidades internas, sempre dirigiu e condicionou a mente do ser humano a terceirizar o papel que lhe compete, porque ele sempre acreditou que havia a necessidade de uma intermediação entre o homem e as potências criadoras do universo, entre o homem e um plano superior de existência, para que o homem se permitisse dar um passo à frente, porque ele ainda se sentia inferiorizado, se sentia ainda pequeno de si mesmo. E é muito interessante que Sócrates vai atribuir esse conhece-te a ti mesmo dentro de uma significância muito mais profunda do que meramente um conceito de divinização que comungava as mentes e as consciências a esta divindade, a esta necessidade contínua de buscar as informações para o seu cotidiano através dos tempos, e vai trazer esse conhece-te a ti mesmo para algo mais profundo. Então ele vai falar que para que nós possamos compreender o universo, para que nós possamos compreender o cosmos, para que nós possamos nos permitir a conhecer o próprio conceito de divindade e nos conectarmos ao sagrado, ao superior, primeiramente nós temos que compreender e conhecer aquilo que nós somos em essência, aquilo que nós somos em realidade. Porque para que eu possa me permitir entrar dentro de um veículo, de um barco que seja, de um meio de transporte que me conduza para fora do nosso planeta Terra, para que eu possa estabelecer uma viagem de um país a outro, primeiramente eu preciso compreender aquilo que eu sou como individualidade. Porque senão eu sempre vou estar atrelando as minhas necessidades momentâneas, senão eu sempre vou estar procurando satisfazer-me, mas ao final de todas as aparentes satisfações, vêm-se as sensações de vazio, as sensações de frustrações. Sempre vou estar buscando satisfazer os meus sentidos, sempre vou estar procurando satisfazer as minhas necessidades físicas e materiais, e conquistado, eu logo me sinto vazio, não me sinto preenchido. Porque na grande realidade, esta viagem tem que partir primeiramente para o meu interior. Hoje, as pessoas acreditam que sair, digamos assim, desse planeta, na fantasia de achar que tudo lá fora não tem forças que nos colocam em constante movimento e transformação. Outros acreditam que abandonando aquela realidade em que ele se encontra e se permitindo recomeçar de novo em outro lugar, encontrará a felicidade, encontrará a satisfação do seu interior. Mas devemos entender que esta viagem interna, que esta palavra diz, esse conhecer-se a si, é muito mais profundo. Porque a partir do momento em que eu me permito estabelecer uma viagem para dentro de mim. Quando eu falo viajar para dentro de mim, eu não estou falando que nós tenhamos que ser obrigados a viajar pelo raciocínio, pela inteligência. Porque o nosso interior, as nossas capacidades intrínsecas, as nossas potências anímicas, a nossa capacidade de... A viagem, ela não vai se dar num processo de intelectualidade. A razão, ela é fundamental para que a gente tenha um discernimento daquilo que nós nos colocamos a estudar e nos colocamos a compreensão dos fatos que surgem na minha vida. Quando há um dado fenômeno, quando há acontecimentos que surgem na minha vida, é natural que eu vá buscar uma coerência das informações que o meu cérebro se propõe a fazer a leitura. Porque nós somos racionais por natureza. O nosso cérebro, ele trabalha de uma forma analítica. O nosso cérebro, ele vai pegar dados, ele vai codificar dados, ele vai trabalhar em cima de dados
porque esta é a leitura do nosso cérebro físico. Mas a viagem interna, essa viagem para dentro de si, essa viagem para ir se permitindo se conhecer lentamente, ela não se dá partindo do intelectual, ela não se dá partindo da inteligência. Ela, na verdade, vai se dar partindo dos sentimentos. E é muito interessante que quando Sócrates tira o conceito do conhecer a si mesmo apenas num conteúdo de religiosidade e transporta isso para o filosófico, passa um conhecer mais questionador, trabalhando acima de tudo com os valores das virtudes, porque são as virtudes as ferramentas que lapidam a consciência. Do mesmo modo como eu preciso de ferramentas para edificar uma casa, ferramentas para consertar determinados objetos materiais e meios de transportes, são as virtudes, as ferramentas que a consciência, a espiritualidade utiliza para a transformação de toda uma coletividade a nível orbital. Por isso, desde os primórdios da humanidade, todos os grandes mestres de sabedoria procuravam sensibilizar o nosso coração, sensibilizar a nossa alma. E por isso Sócrates vai trabalhar assiduamente, enquanto aqui esteve, na questão dos valores e das virtudes. Porque são as ferramentas, assim como na época das cavernas, quando o homem recém-saído das cavernas utiliza-se de ferramentas primitivas para lhe dar melhor condições de vida, para ampliar a sua condição de vivência nesse planeta Terra. As virtudes apresentadas por Sócrates, os valores intrínsecos apresentados nessa grande palavra de conhecer a si mesmo, é aquela pequena ferramenta inicialmente simples, aparentemente insignificante, que vai martelar a nossa dureza, que vai martelar a nossa rispidez, que vai talhar a nossa ignorância, que vai moldar a nossa vaidade. Então as virtudes é aquela caixinha de ferramenta que o universo nos oferta para que nós possamos sempre, no início do nosso dia, antes de darmos o seguimento à nossa jornada de trabalho, antes de nós colocarmos o rosto lá fora para dar-se seguimento ao nosso dia, é necessário que nós estejamos com esse kit de ferramenta ao nosso lado. Um carro, ele necessita de ferramentas, ele necessita de um step, ele necessita de um macaco. São kits emergenciais, para se caso furar um pneu, para se caso der algum problema mecânico. Todo veículo ele traz alguma ferramenta para que, para qualquer adversidade que surja, o seu usuário tenha ferramentas para que possa salvaguardá-lo naquele momento. Para a consciência, para o espírito, a providência, o universo também permitiu um kit de ferramentas para que num dado momento em que o nosso veículo consciencial ele também quebre, se assim podemos dizer, se ele também se danifique ou surja algum imprevisto, nós tenhamos essa maleta de ferramentas para que a gente possa parar, respirar, refletir e analisar qual a ferramenta apropriada para a manutenção da consciência. E esta ferramenta, esta malinha, são as virtudes que todos os mestres de sabedoria vêm nos ensinar, que Sócrates vem bem representar, tirando uma palavra, digamos assim, de uma fachada de um templo à sua época, e transporta esta palavra para a reflexão do ato filosófico. Porque para Sócrates, a filosofia não era mera troca de informações, não era mera questões de simbologia, e não eram simples questões reflexivas entre duas pessoas, mas era se permitir a uma viagem interna. É aquela viagem de que nós entramos
na nossa nave interna, no nosso veículo interno. E vamos gradativamente não viajar para as nossas células, não viajar para os nossos átomos, embora saibamos que na medida em que nós nos permitimos conhecer aquilo que realmente nós somos, nós vamos, sim, também pela inteligência evoluindo, também pela inteligência progredindo. Vamos compreendendo, sim, aquilo que nós somos em padrões energéticos, em padrões de medida. Vamos entrando, não de uma forma acadêmica, no conhecimento das leis das físicas, vamos ultrapassando o conhecimento das leis newtonianas e vamos entrando nos conceitos de relatividade, abrangendo um conceito que hoje a física quântica se permite estudar, dando até propriedade para o nosso cérebro, uma vez em que ele é analítico e racional, as propriedades espirituais, as propriedades intrínsecas que estão ainda adormecidas no homem. Mas é a partir do momento que o homem começa a desenvolver as suas virtudes internas, conhecer a si mesmo como consciência espiritual, como consciência imortal, como consciência que constantemente está numa escola eterna e universal de aprendizado, numa vasta oportunidade que o Criador nos oferta para aqui estarmos num processo de evolução, aí sim nós vamos começar a compreender que cada virtude tem o seu papel e a sua incumbência evolutiva no nosso planeta. Porque quando nós passamos a nos conhecer aquilo que nós somos na realidade, nós começamos a compreender o nosso próprio padrão de leitura energética. Nós passamos a compreender o nosso próprio estado emocional, o nosso próprio estado psíquico. Nós vamos nos permitindo a compreender o que é realmente eu. Qual é o real padrão do meu pensamento? Se aquilo que eu estou pensando num dado momento parte do meu próprio pensamento ou se não é um pensamento subjugado por outra consciência. Ora, se Platão vai falar que existe um mundo das ideias, aonde as ideias estão ali flutuando como uma rede, em qualquer momento nós podemos entrar em conexão, entrar em sintonia com uma ideia. Esta ideia pode ser proveniente de outras mentes encarnadas que formam uma rede mental no nosso planeta, que é o que os filósofos iriam falar do conceito de ideologia, que vem de ideias. Quando eu entro em conexão com uma ideia, e eu trabalho essa ideia dentro de mim, exerço um movimento em cima desta ideia, nasce-se assim o conceito de ideologia. Essa rede eu também posso me abastecer partindo do mundo das ideias, de outras realidades dimensionais, aonde também eu me conecto. Então, quando eu passo a conhecer a mim mesmo, no meu interior, em questão de vibração, em questão de energia, em questão de sintonia, eu também passo a ter um controle do meu próprio veículo racional e intelectual, para que eu seja dono de mim mesmo e que não esteja aberto às influências do meio. Porque até mesmo quando nós falamos no trato da permuta de conhecimento e de ideologias com entes encarnados, porque saibamos e compreendemos que quando nós falamos de um processo de obsessão, muitas das vezes as verdadeiras obsessões partem dos nossos vícios, partem muitas das vezes de encarnado para encarnado, porque nós ainda somos crianças birrentas, brigando com o universo e com a vida, e a gente tem que entender que nem tudo parte em nível de obsessão do plano de espiritualidade. Porque basta eu me entrar em sintonia com um padrão de ideias, eu vou permitir que a minha mente se abasteça desse padrão de ideias. E como eu não conheço a mim mesmo, como eu não me conheço como pessoa, como individualidade, o meu padrão de leitura das minhas próprias ideias, eu capto uma ideia de uma outra procedência,
de uma outra linha de consciência e tomo aquilo como meu mundo de verdade, quando na verdade aquilo não é o meu mundo de verdade. É apenas uma ideia captada, porque nós somos seres sensoriais, porque nós somos uma antenas vivas que captamos ideias, que captamos pensamentos e permutamos energias, permutamos vibrações, entramos constantemente em frequências como um rádio, que ora nós estamos na AM, ora nós estamos na FM, buscando constantemente leituras de energias que satisfaçam o nosso emocional, que satisfaçam as nossas necessidades energéticas, porque nós estamos 24 horas buscando campos de leituras que melhor se assimilam conosco, porque nós somos energia, porque nós somos um veículo de luz, ora adensada numa faixa de materialidade. Se nós nos colocarmos a observar os veículos que transitam numa avenida, embora esses veículos numa velocidade padrão ao seu nível de velocidade permitida no trânsito, nós conseguimos observar um veículo. Os sentidos conseguem captar o veículo. Na medida em que esse veículo toma uma velocidade muito superior ao tráfego que lhe é permitido, este veículo ele começa a fugir do nosso campo de visão. Se nós estivermos numa avenida onde veículos trafegam em velocidades muito superior, nós passamos a perder o senso de observação daqueles veículos. Aqueles veículos começam a perder forma, a gente começa a ver um monte de risco passando. Por exemplo, se eu passo a minha mão aqui na tela de uma forma devagar, vocês conseguem observar que é o meu dedo que está se movimentando. A partir do momento que o meu dedo começa a passar rápido, perde a noção do que a gente está vendo. Eu não estou mais vendo a minha mão. Percebam? Olha. O que vocês estão vendo nesse momento agora? Riscos que se passam na tela. Agora você está vendo o meu dedo. Se eu começo a aumentar a velocidade, vai tomando o padrão de forma, vai se perdendo. Quando o meu dedo passa muito rápido, o que a gente começa a ver? Ondas. Não é verdade? Por quê? Porque começa a realidade passa a não ser mais captada pelo processo de intelectualidade. Ela ultrapassa os 5 sentidos da matéria e entra numa outra realidade sensorial, naquilo que os nossos ancestrais denominariam de 6º e 7º sentido de realidade. Porque a partir do momento em que a matéria perde a propriedade que abrange os 5 sentidos, nós passamos a trafegar numa outra leitura sensorial. Então compreenda que na realidade muito daquilo que nós tomamos por saber e por conhecimento, essa disputa egóica que nós temos na nossa sociedade, de um querer se achar melhor do que o outro, de um querer achar que tem mais conhecimento e mais bagagem do que o outro, saibamos e compreendemos que nós na realidade não sabemos nada, que constantemente o universo está nos dando condições para que nós venhamos a compreender cada vez mais. Nós ainda não sabemos o que nós somos na verdade. A humanidade sofre, a humanidade passa por dificuldades, a humanidade passa por misérias, porque ela ainda não conhece aquilo que ela é na sua realidade. Quando o homem compreender aquilo que ele é em realidade, quando o homem compreender o que ele faz como papel humanitário aqui nesse planeta, quando o homem compreender aquilo que ele traz em essência energética e espiritual, o homem aí sim vai dar aquilo que a ciência fala do salto quântico, porque aí sim o homem vai saltar. Até mesmo quando nós falamos de um mero conceito que a ciência abrange, um conceito de átomos, por exemplo, antes da existencialidade da física quântica, para muitas pessoas ainda se concebe aquele conceito de átomo como se fosse um bloco ligado a outro bloco por uma argamassa. Mas, se nós formos nos analisar como nós somos em questão de átomos,
nós vamos perceber que aparentemente somos um grande aglomerado de espaços vazios no nosso corpo. Poderíamos dizer que apenas 40% da nossa propriedade é massa, quando na verdade 60% da nossa propriedade é energia. Porque os átomos, eles não estão colados um no outro como se fosse um tijolo ou um concreto unidos à argamassa. Os átomos estão em espaçamentos e o que conecta a ligação de um átomo com o outro é o seu campo elétrico, ou seja, são os seus elétrons que estão trocando informações entre si. Então, entre um átomo e outro, entre uma nuvem de átomos, há um grande espaçamento vazio. Mas esse espaçamento vazio também não está vazio, porque hoje a física quântica vai dar propriedade, estudando-se a partir do núcleo de um átomo, as inferências de informações, e vão compreender que estes campos aparentemente invisíveis, há informações sendo trocadas. Há um universo de informações sendo trocadas. Então, lembrando daquilo que as próprias consciências espirituais diriam para Kardec, que nada no universo é vazio, que tudo está preenchido de outras realidades sutis que permutam e intercambiam sensações, informações. Se nós, dentro de nós, trazemos todo esse universo, todo esse potencial interno, ou seja, passamos a compreender que os mesmos elementos que constituem a grandiosidade de uma estrela no firmamento, as mesmas propriedades que dão forma e tessitura àquilo que nós chamamos de planeta, se as leis que presidem aquilo que nós chamamos de universo, toda essa constituição que consolida essa grandiosidade, este engenho chamado cosmos, está inserido dentro de nós, porque nós somos frutos das mesmas leis, dos mesmos mecanismos, das mesmas forças que dão este movimento para o universo. Nós somos feitos das mesmas leis, das mesmas forças e das mesmas potências de grandezas que consolidam o movimento de um sol, que consolidam o movimento de rotação e translação de um planeta. Daquilo que concede o fenômeno dia, noite e estações. Nós somos um mundo de vibrações. Nós somos um mundo de oscilações de energias internas. Porque nós, enquanto consciências, somos um mundo, um cosmos interno. Então Sócrates sabiamente vai falar que no dia que o homem conhecer a si próprio, no âmago da sua essência, no cerne da sua grandeza, o homem vai perceber que, volvendo-se para dentro de si, ele já está em comunhão com o Criador. Ele já está em comunhão com o Deus interno que habita no seu interior. E aí nós vamos compreender quando o Cristo afirma, através dos escritos passado e registrado pelos evangelistas, quando ele dizia constantemente que eu estou com o Pai e o Pai está em mim. Porque quando nós nos permitirmos fazermos esta viagem interna, quando nós, como desbravadores, penetrarmos dentro de nós em essência, em cosmoética, quando nós nos conhecermos não como uma mera carcaça,
não com um mero cérebro que racionaliza, quando nós compreendermos que nós somos uma unidade, porque é este conceito maravilhoso que as consciências provenientes de outros orbes nos ensinam, esse conceito de unidade, que cada um de nós é uma unidade, uma partícula menor de uma grandiosidade de partículas que dão forma e substância àquilo que nós chamamos universo, passamos a compreender que o nosso papel nesse planeta não é tão insignificante como aquilo que nós acreditamos. Porque se ora somos unidades, ora somos uma parte de um engenho grandioso. E esse engenho grandioso não vai funcionar sem uma parte, que é cada um de nós. Porque nós estamos inseridos nesse universo, nós estamos inseridos nesse planeta para fazer parte de uma força, para fazer parte de um movimento, para fazer parte de um progresso. Então, conheçamos-nos aquilo que nós somos em essência, para que nós possamos saber, durante os nossos atos, quem eu sou na realidade. Porque muitas das vezes, até mesmo aquela fera que oscila e que sai esbravejando contra a realidade, contra o meio, também muitas das vezes não é você. É apenas uma leitura que você estabeleceu. Você entrou numa leitura, você se permitiu uma leitura energética, você se permitiu uma leitura que você toma aquilo para você como verdade. E você apenas externa, você apenas reflete aquela leitura que você se permitiu, que a tua consciência inseriu. Mas você é muito mais do que isso. Mas você se conhece? Você sabe realmente aquilo que vive dentro de você? Você sabe quem você é na realidade? Não tenha vergonha, não tenha receios. Se olhe para si, se coloque na frente de um espelho e aquilo que você ainda acha que é vergonhoso de olhar, leve essa matéria, leve a sua consciência para uma oficina e molde com as ferramentas da virtude e transforme este veículo consciencial que muitas das vezes nós temos vergonha de colocar para fora e vergonha de conhecer. Quando a gente entra numa floresta fechada, numa mata fechada, nós precisamos o quê? Abrir um caminho, nós precisamos cortar o mato, nós precisamos muitas vezes tirar uma mata selvagem para que a gente possa criar um caminho. Hoje, se nós olharmos para as cidades, para as metrópoles, a gente consegue conceber que um dia a metrópole foi uma região tomada por matos, tomadas pela natureza, mas em algum momento desbravadores tiveram que entrar em terras virgens, em campos virgens, para dar-se o primeiro passo para o progresso. Hoje, se nós olharmos para o município onde nós residimos, para o estado onde nós moramos e para esta terra chamada Brasil, o que ela era nos primórdios? Quando os primeiros navegantes aqui vieram e encontraram os homens de pele vermelha. E o que ela é hoje em dia? Então, o progresso, ele surge e nós crescemos, nós edificamos grandiosas cidadelas, grandiosos engenhos, quando nós nos permitirmos, a partir de hoje, entrar nesta terra aparentemente virgem, nesta floresta que nós nos escondemos de nós mesmos e vamos descobrindo quem eu sou na verdade. O que eu penso parte de mim? Ou é influência do meio? Ou é influência de uma mídia que nos manipula? Ou é influência de adversidades do meio que moldam a nossa forma de pensar? O pensamento que eu penso parte daquilo que eu acredito? Ou estou me deixando levar por uma ideologia? Por uma coletividade de ideias? O que eu penso contradiz o que eu creio? Percebam a importância de uma pequena frase? E aí perceba a complementação de que somente conhecerei e compreender as coisas grandiosas da vida, as coisas grandiosas do universo, no dia que eu permitir conhecer a mim mesmo, porque a chave do conhecimento e a chave da sabedoria do universo está dentro de nós. Primeiramente, a compreender o que eu sou, porque quando eu compreendo aquilo que eu sou, não só apenas como fisiologia,
não apenas como matéria. E quando eu compreender aquilo que eu sou, nas menores partículas que consolidam a minha existência nesse plano de realidade existencial, então eu vou começar a compreender que eu não sou tão diferente de uma estrela no firmamento. Eu não sou tão diferente dos astros que consolidam o universo, e eu não sou inferior quanto o irmão que se encontra num planeta mais superior, porque ele já tem um padrão de existência e de realidade muitos anos-luz à frente do que nós que estamos dando o nosso primeiro passo. Porque aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, todos somos iguais. Nós não somos inferior àquele que já está à frente de nós, nós não somos superiores àqueles que estão dando os primeiros passos, e nós não somos inferiores do que aquela estrela grandiosa que os astrônomos observam através dos telescópios. Porque para o Criador, tudo é luz. Porque para o Criador, tudo é energia. Porque para o Criador, o que consolida a forma é a velocidade em que a luz estagia. Como eu falei no começo, aqui eu estou olhando meu dedo. Se eu começo a movimentar o meu dedo em velocidade superior aos sentidos, eu começo a perceber que o meu dedo não é apenas um dedo. Ele é algo em movimento. Esse algo em movimento tem uma força que opera esse movimento. Existe uma força que permite os movimentos. Existe uma força que permite que as energias estejam em acordo com leis superiores. Nós também somos isso, porque nós somos consciências, estamos num processo de evolução. Devemos entender que quando nós falamos de consciência, é algo a se refletir, é algo a ser analisado, não é verdade? Porque eu não sou meramente uma massa, eu não sou meramente um cérebro. Eu sou muito mais do que isso. Porque é muito interessante, porque o que intriga a própria ciência com relação ao homem, porque nós temos sentimentos, nós temos emoções. Percebam que isso não é do cérebro. O cérebro, ele é apenas um computador, um processador de informações. Existe muito mais dentro de nós. Nós choramos, nós sentimos, nós temos sentimentos. Percebam que isso não é da matéria. Percebam que quando nós falamos de consciência, nós estamos falando do eu. Mas ora, Alex, o que sou eu? Nós somos uma potência espiritual do universo. Percebam o que é o conceito de consciência. O que é a consciência, Alex? É o eu. Mas, Alex, o que sou eu? Uma potência espiritual do universo. Então entendamos que tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós expressamos numa leitura de emoção e de sentimento, não é do cérebro. O cérebro vai fazer o papel que lhe compete, mandar as informações para todo esse compêndio de leituras químicas, para que as proteínas, os aminoácidos, tudo aquilo que pertence ao reino químico interaja num processo de química, para que aí sim o nosso corpo libere a lágrima, libere hormônios, estabeleça o aumento das nossas taxas químicas, o aceleramento da nossa frequência cardíaca, o processo de aumento e diminuição de endorfinas. Isso é a química do nosso corpo. Mas a química apenas está respondendo a vibrações internas do nosso mundo de energia interna, a qual vão presidir nos fenômenos das leis das físicas, naquilo que a ciência vai chamar de leitura atômica. Mas nós ainda somos muito mais do que isso, porque eu, você e o todo somos potências espirituais do universo, que ora estagia num veículo aparentemente rudimentar, mas que está inserida numa grandiosidade maior. Para quê?
para trabalhar. Sim, para trabalhar. Constantemente, não o externo, mas o meu interno, o meu interior. Para que aí sim, do interior, eu transforme o meu meio. Para fechar essa live de hoje, vamos fazer uma reflexão filosófica daquela passagem do desenho do Aladim, recentemente agora transportado para um filme, né, que eles chamam de live action. E é muito interessante uma troca de diálogos entre o personagem Aladim e o personagem gênio. Então, depois daquela fase em que o gênio concede um dos desejos e transforma o plebeu Aladim num príncipe, né? E porque aquele príncipe ele queria impressionar a princesa, porque ele não se achava grandioso, ele não se achava capaz de que uma princesa poderia olhar ele em sua essência. E quando ele começa a se questionar em valores, quando ele começa a perder o seu próprio valor interno, o gênio fala o que para ele? Ora, Aladim, o que eu apenas transformei em você foi o teu exterior. Eu lhe concedi uma imagem de príncipe, eu lhe proporcionei o externo. Mas na realidade, o verdadeiro príncipe está dentro de você. Porque eu não mudei a tua essência. Percebam, o gênio concedeu um dos pedidos a Aladim e concedeu a transformação externa. Mas ele dá um recado grandioso para o próprio Aladim, que eu não mudei o seu interior. Eu não mudei a sua essência. Então, por mais que nós nos enchemos de tecnologia, por mais que nós nos enchemos de materialidade, nós somos uma essência. E o meio, as adversidades e o mundo não pode mudar a tua essência. Porque como o gênio disse a Aladim, eu mudei apenas o exterior. A tua essência eu não mudei. Porque não existe milagres e não existe pedidos concebidos que muda aquilo que nós somos. Então, meus irmãos, se permitam a conhecer a si mesmo. Se permitam a fazer esta viagem interna. Quando à noite você for esfregar a lâmpada e pedir os seus 3 pedidos, entenda que nenhum gênio vai mudar a tua essência. Então vamos agora fechar os nossos olhos, finalizando esta live de hoje, agradecendo a presença de todos. E vamos fechar os nossos olhos, vamos se permitir esta viagem interna. Viaja, meu irmão, viaja, meu amigo, viaja para o teu interior. Neste momento, paira um tapete na sua frente. Um tapete mágico. Esse tapete lhe convida. Suba nesse tapete, meu irmão. Senta nesse tapete. Feche os teus olhos. Sinta o teu coração tocar nesse momento. E viaje com esse tapete. Volte para a época de criança. Volte para a época em que você tinha sonhos. Para a época em que você tinha aspirações. Lembra que um dia você foi criança, teve sonhos, inspirações. Essa criança cresceu, se tornou um homem ou uma mulher madura, não importa. Não apague a sua essência, aquilo que você é. Não se deixe levar por um mundo de ilusões, por um mundo de fantasias. A matéria é necessária, mas ela não é tudo. Há algo lindo dentro de você. Há algo tão bonito dentro de você, que cativa,
te encanta, que atrai as pessoas. Algo tão bonito dentro de você. Viaje com esse tapete. Olha quanta coisa bonita dentro de você. Quanta riqueza. Quanta dádiva. E agora, meu querido, esse tapete, após a viagem realizada dessa noite, vai deixar você na sua casa, de você para com você. E reflita nessa viagem desta noite que lhe foi concebida, para conhecer aquilo que eu sou de verdade. Não o que o meio quer que eu seja, mas aquilo que satisfaça o meu coração. E entenda que nenhuma fórmula mágica, que nenhum gênio, nem o mundo vai mudar aquilo que você é, partindo do teu eu, do teu interior e do teu coração. Gratidão, gratidão. Uma boa noite a todos. Namastê.